bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre o Trono Usurpado, que é o primeiro romance Dragon Age que a Jambô Editora lançou aqui no Brasil. E eu, sinceramente, gostaria muito que ela lançasse mais livros de Dragon Age, porque é uma franquia que eu adoro. E esse livro aqui, ele conta realmente o que seria o começo da história, assim, de toda a franquia. Porque Dragon Age começou como um videogame, e esse livro conta uma guerra que aconteceu antes da história do primeiro jogo, né? Então, no mundo de Dragon Age, um reino conquistou o outro, colonizou o outro, e houve a Guerra do Trono Usurpado, que foi quando o príncipe desse reino juntou seu exército e conseguiu reconquistar o trono que pertencia à sua mãe, né? Então, é uma história bem interessante, é um momento muito importante para todo o contexto do cenário e de alguns personagens. Então, esse livro aqui, ele tanto conta uma história que é importante para o cenário, como também é um livro muito interessante de ser lido, muito divertido de ser lido. Então, eu vou analisar ele com 3 pontos que chamaram a minha atenção, que podem também chamar a sua atenção como leitor. E se você nem gosta de escrever e contar suas histórias, são 3 pontos que são também interessantes para você aplicar na sua narrativa, independente se você escreve fantasia ou não, tá? Eu falo ao máximo aqui, sem me prender a um gênero específico. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social, caso você conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Então o primeiro ponto que eu quero mostrar, que eu quero evidenciar aqui do Dragon Age Trono Usurpado, é as múltiplas perspectivas da história. A capa tem 4 personagens aqui, e não deixa claro quem são cada um desses personagens, mas evidentemente é o rei Maric, o Logain, a Catriel, que é uma elfa aqui do lado. Aqui em cima eu acho que é uma bruxa, que no fim das contas não é assim, ela não aparece tanto na história, mas ela é importante para a história. Mas além deles, também tem, por exemplo, a Rohan, que é uma nobre, uma guerreira, mas que é prometida ao Maric, e também o Wilhelm, sei lá, que é o mago conselheiro do Maric. Então, os principais são os 4, né? O Maric, o Logain, a Rohan e a Catriel, tá? E tem outros também que são muito importantes ao longo da narrativa. Mas você conhece cada um deles, conhece a perspectiva de cada um deles com muita profundidade. O livro acertou muito na forma como explorou cada um desses personagens. Então o Maric é aquele príncipe que agora ele está sem ninguém acima dele, ele se torna rei logo de cara, e ele está com muita incerteza porque ele não se sente preparado, né, nem para governar, muito menos para conquistar de volta seu trono. Eles vivem em guerrilha, eles vivem tendo que sobreviver, tendo que se esconder a maior parte do tempo, sabe? Então ele está nesse momento de provação dele, e no momento assim, de desafio extremo, então ele se sente muito inseguro e também não sabe nem em quem confiar direito, porque muitas pessoas de confiança morreram ao longo da guerra. Então ele realmente não tem muitas pessoas para quem confiar, tá? E o Logain, que eu sempre gostei dele, tá? Mas com esse livro eu gostei mais ainda. Geralmente quem é fã de Dragon Age odeia o Logain. Eu só adoro ele. Então ele é um cara que é um nobre, quer dizer, ele é um plebeu, tá? Que ele vai ajudando o príncipe e vai conquistando a confiança dele e vai ascendendo a nobreza ao longo da história. Mas a questão é que o Logain, ele assim, é um cara que ele é zero carisma, ele não é um cara assim, totalmente antipático, totalmente rabugento, mas ele é muito eficiente naquilo que ele faz, tá? E esse livro aqui até dá alguns pontos assim, de redenção para ele, e até justificam as ações dele depois do livro, para quem já conhece a história da franquia Dragon Age. Então assim, o Logain, ele é um patriota, ele lutou para proteger o reino dele, tá? Ele tem motivos de sobra para odiar o reino inimigo, né? Então, e esse livro aqui mostra até mesmo esse lado dele mais humano, tá? Até por causa das questões do conflito do Maric, porque é onde entra a Rohan e a Catriel. A Rohan
é uma guerreira, ela cresceu lutando, cresceu batalhando, ela não pôde se dar o luxo, ela nem é princesa, é uma nobre, mas ela vai ser a rainha. Mas ela não pode se dar o luxo de ter uma vida de nobre, ela sempre teve uma vida de guerreira para reconquistar o trono do futuro marido dela. Mas o Maric acaba aí se afeiçoando demais a Catriel, que é uma elfa, que também tem toda uma história pessoal dela de como que ela foi parar no meio desse conflito. E eu não sou fã de ter esses triângulos amorosos, tá? Mas eu acho que esse livro soube apresentar, assim, uma tensão romântica entre cada um dos personagens, na verdade, né? Então, rola aquela coisa de um se apaixonar pelo outro, mas ser um romance meio proibido, né? E o que fazer diante dessa situação em que um reino inteiro está em jogo e as paixões pessoais de cada um acaba tendo que ficar em segundo plano. O livro soube tanto apresentar essa questão, né, de triângulos amorosos, mas também soube apresentar cada um desses personagens. E assim, eu gostei de todos eles, sabe? Um pouquinho menos do Maric. Eu não gosto muito do Maric nem de quem veio depois dele, tá? Tem na franquia, tem os filhos dele. Eu não vou falar o nome aqui pra não dar spoiler, caso alguém um dia vá conhecer a franquia mais a fundo. Mas enfim, eu não gosto da família, eu não gosto nem do Maric, nem da família dele. Eu acho que a gente deixa a desejar em muitos pontos, mas eu entendo porque que eles são os protagonistas, eu entendo porque que até mesmo os fãs gostam deles, mas eu prefiro mil vezes o Logain e a Rohan. Enfim, seja é o gosto pessoal, né? Como eu falei, em guerra, né? As nossas paixões pessoais acabam ficando em segundo plano, mas eu compreendo cada um dos personagens. É isso que é mais importante. Eu compreendo eles, tá? Eu compreendo a motivação deles, eu compreendo a maioria das ações deles, e isso é muito importante na história. Isso ficou muito bom nesse livro. O segundo ponto é a apresentação do mundo, né? O Dragon Age é um mundo de fantasia, mas mesmo que essa história se passe em um mundo real, tá? No nosso mundo contemporâneo, na sua cidade, nos dias de hoje, ainda assim é importante você apresentar o cenário da sua história. Um outro exemplo disso, que usa o cenário real, é Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, que se passa em Santos. Eu nunca fui em Santos, mas eu tive uma boa noção de como que é Santos, como é que é o dia a dia ali da garotada de Santos. Então, mesmo numa história que se passa no mundo real, nos dias de hoje, precisa apresentar bem o seu cenário. E no caso do Dragon Age, é um mundo fictício, de fantasia medieval, com elfos, anões, magos e dragões, mas que esse livro soube apresentar. O palco principal é Ferelden, que é um reino, e mostra, assim, vários pontos de Ferelden, várias localidades de Ferelden. Mostra a capital, que está sendo ocupada pelos Orlesianos, que é esse povo, Orlais é o reino inimigo que está ocupando o trono no momento. Então você conhece essa capital, que no momento ela é colonizada, e no momento o rei ele é um Orlesiano. Então você conhece a capital, você conhece os pontos em que os rebeldes acabam tendo que se alocar para se proteger, alguns nobres que têm coragem de proteger o rei legítimo, né, e os rebeldes. E, por exemplo, tem uma parte também que o grupo principal acaba entrando nas estradas profundas, que são estradas dos anões abandonadas, que são perigosas, é lugar de monstro, é lugar de morte, né? E eles são obrigados a passar por esse lugar em uma parte do livro. Então, quer dizer, teve uma preocupação não só de apresentar assim, a superfície de Ferelden, mostra realmente várias localidades de Ferelden, algumas que nem tem nos jogos, inclusive, e que, justamente por isso, eu adorei conhecer em primeira mão, sabe? São locais que a gente ouvia falar nos jogos, e nesse livro aqui a gente conhece em primeira mão, tá? Então, o cenário é muito bem apresentado, as localidades e também o contexto em que esse cenário está inserido. No jogo, no Dragon Age Origins, é um reino independente, mas que passou por uma guerra. E no caso, o rei do momento é o filho do Maric. Então ele já herdou o trono já em momentos de paz, né? Mas o Logain, que está vivo na história, ele viveu a guerra, sabe? Isso é uma coisa importante para a história da franquia. Mas o Logain lembra dos tempos de guerra, mas a gente não conhece, a gente só ouve falar só. E no caso, com esse livro, a gente
conhece em primeira mão como que foi Ferelden, como que era Ferelden em tempo de guerra. Suspeito que o autor deve ter pesquisado como é que é, né, como é que era reinos medievais em época em que eles eram colonizados, né, em época que tinha um inimigo no trono ocupando e mandando, né, enquanto o exército nacionalista tenta reconquistar o seu trono. Ele deve ter pesquisado isso porque ficou muito verossímil, tá? A verossimilhança é uma coisa que é muito importante, já falei disso já em outros vídeos já, tá? Falei especialmente sobre o Super-Homem, sobre a verossimilhança do Super-Homem, né? Vai ser outra história, não vou desfocar agora não, tá? O terceiro ponto aqui que eu acho muito importante nesse livro é justamente a guerra, tá? É uma história de personagens, o foco é os protagonistas, mas também é uma história sobre guerra, também é uma história de batalhas, de mortes, sabe? De tropas sendo sacrificadas, de tropas em momentos, às vezes, de insegurança, às vezes em momentos de alta confiança, enfim. É uma história de guerra, tá? E tanto no sentido de como que se influencia os personagens, mas também como que isso é usado ao longo da narrativa, sabe? Então, os momentos que tem uma batalha decisiva são muito interessantes, tá? Os momentos em que eles precisam reagrupar, eles precisam passar ali, tipo, chegou o inverno, sabe? Não se guerreia no inverno. Então, o livro soube usar essa temática de guerra ao longo da história inteira, tá? O livro, ele começa durante a guerra e ele termina também no final da guerra. Então, ele é essencialmente um livro de guerra, tá? Se você gosta de histórias dessa pegada, você vai gostar. Se você gostou, por exemplo, de um Game of Thrones, que tem bastante guerra, né? Você possivelmente vai gostar também da guerra de Ferelden, aqui do Trono Usurpado. Se você não conhece história nenhuma de guerra, essa aqui é uma boa história para você começar, porque, assim, é um livro único, tá? É um stand-alone. Então, o livro tem 410 páginas, sabe? E é um livro que é autossuficiente. Então, não tem outros livros da franquia Dragon Age, não tem no Brasil ainda, espero que a Jabô traga, mas esse livro aqui, ele pode ser lido como uma experiência única, início, meio, fim e ponto final. Mas a guerra é uma abordagem, é uma temática dominante e muito bem explorada nesse livro, tá? Quando eu, Bernardo, for escrever histórias de guerra, e eu vou escrever histórias de guerra, com certeza Trono Usurpado vai ser uma das referências que eu vou usar na minha escrita. Por hoje é isso, tá? Recapitulando para encerrar, o livro traz múltiplas perspectivas e sabe apresentar e sabe explorar bem os seus personagens. O livro sabe apresentar o seu mundo, sabe apresentar a Ferelden durante o período em que os Orlesianos estavam colonizando os Fereldianos. E é uma história essencialmente de guerra. Então, batalhas campais, moral de tropas, conflitos também, decisões de escolhas morais. Isso tudo acontece o tempo todo. Espionagem também acontece o tempo todo ao longo desse livro aqui. E o autor, o David Gaider, soube explorar isso tudo muito bem. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o canal, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais. Comenta aqui embaixo qual é o seu livro de guerra favorito, para a gente conhecer mais histórias de guerra, para a gente também se inspirar futuramente em outras histórias épicas como essa. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020, então até amanhã.